Meus amigos, este evento que eu estou aqui em São Paulo é muito especial. É do Fábio Ricota, da Agência Mestre. E eu sempre quis gravar um vlog mostrando para vocês. Eu tô aqui agora em São Paulo e eu me arrependo de uma coisa: não ter gravado vlogs dos bastidores e dos ensinamentos dos eventos que eu fui e registrar aqui no YouTube para vocês, mas antes tarde do que nunca. Então, neste vídeo eu quero falar com você que é dono de agência ou é gestor, sonha em ter sua agência. Eu quero te ensinar aquilo que eu estou aprendendo aqui, um pouco daquilo que eu estou aprendendo aqui e compartilhar com você os bastidores, um pouco ali de como funcionam as coisas. Então, esse vlog não é um vlog assim, Matheus, estou aqui acordando, arrumando a minha mala, indo pra lá e pra cá. Não, é um vlog, cara, que mostra a minha rotina aqui em relação aos aprendizados. E você vai ver muito mais conteúdo como esse também lá na agência, mostrando o dia a dia, assim, compartilhando ensinamentos, andando, falando, mas eu gosto muito de consumir esse tipo de formato e por isso que eu vou produzir esse formato aqui para vocês. Cara, eu acho que o primeiro é você entender que também a gente lá no vídeo também são altos e baixos, já deu um jeito marketing nisso, né? Tem momentos de baixo. Tá lá no vídeo, você afrouxa os cuidados, você fica mais relaxadão e as coisas às vezes saem um pouquinho do eixo, igual eu tava falando do teste de marketing que a gente tava fazendo, né? Na verdade, foi um teste que o time de tráfego pago resolveu fazer o seguinte. Aí, meus amigos, estamos aqui no evento, no espaço da RD Station. Eu cortei como apoiador oficial e aqui um espaço de coffee break. Gostei bastante, achei bem intimista, bem profissional, bem feito aqui o espaço, aqui na região de Santa Amaro, próximo a Itaim Bibi, Morumbi. E o Fábio Ricota está numa sessão aqui agora de perguntas e respostas. Vocês viram a minha apostila também. E tem, cara, donos de agência aqui que faturam muito e que estão skin the game mesmo. Estão jogando o jogo da vida real. Não é sorte, é método. Então a imersão mestre em Fábio Ricota foi só o primeiro dia ontem. Como eu cheguei direto pro evento e tal, não consegui gravar, estava me ambientalizando ele ainda. Inclusive, apoio oficial, reportei. Basicamente, ele trouxe no primeiro dia, eu entendi como um balizador de todo mundo que estava ali, para explicar principalmente modelo de negócio de agência, modelo de captação de clientes, margem, estruturação de agência e, cara, para todos os níveis. Então, alguns insights muito interessantes, eu vou colocar na tela aí para vocês verem alguns dos gráficos que ele trouxe, mas principalmente você que deseja ter uma agência, que está começando na gestão de tráfego, e quando eu falo agência, muitas vezes você vai pensar aquela empresa toda colorida, aquele negócio caro, aquele negócio diferente. Não, às vezes uma agência é uma operação, né, que a gente costuma dizer, é uma estrutura simples de 3, 4 pessoas, enxuta. Ontem mesmo eu conheci um cara que fatura 100 mil, tem uma equipe extremamente enxuta ali de 6 pessoas, cara, coloca no mínimo 40 mil, 30 mil por mês no bolso. Então assim, tem uma estrutura, o modelo de negócio dele de agência, não tem sócio, né? Enfim, outro modelo. Mas o ponto de partida é que o gráfico fala aqui, né, que existe uma pesquisa que foi feita, isso é legal de estar em imersões dessas, porque você tem acesso a dados, porque eles controlam uma parte do mercado, né? Principalmente o nosso mercado de agências, não agências tradicionais, as agências digitais. Mas esse resultado dessa pesquisa mostrando que mais de 64% de donos de agência não dedicam ou dedicam pouco tempo para gestão do próprio negócio, da própria agência. 27% dedica muito tempo, então isso é legal, né? A gente tem aí um quarto praticamente dedicando para fazer isso. Eu dedico tempo para a gestão da minha agência, mas por muito tempo não foi assim. E 7% ali só quando dá tempo. Eu achei muito, né, interessante isso. Uma coisa que eu peguei um insight também, né? Eu quero compartilhar não só dados aqui com vocês, mas insights sobre precificação. Isso é uma coisa que eu vejo que muita gente erra. Vou falar mais sobre isso aqui também. Os principais serviços digitais, né, oferecidos aí pelas agências, você está vendo aí o gráfico, que a gestão de redes sociais ainda domina. Cara, entender aí sobre o mercado, entenda quais são os serviços que as empresas mais oferecem, para você até às vezes mesmo fazer, cara, será que eu vou para a gestão de redes sociais, que é uma coisa que todo mundo oferece? Será que eu não, enfim, tem um outro gráfico que mostra a decisão, né, que às vezes você está vendo muita gente ali, mas não quer dizer que você tem que ir para lá.
Serviços com a maior rentabilidade, querendo ou não, gestão de mídias sociais ainda tem uma rentabilidade legal, porque eu digo que é um tipo de prestação que você tem um entregável para o seu cliente. Então não é algo que ele não está vendo, né? Vamos dizer assim, o tráfego pago muitas vezes ele não está vendo as otimizações. Agora a gestão de rede social, ele vê a postagem, ele vê você indo lá. Mas são serviços que digo para vocês que estão ameaçados em relação a mais do mesmo. Porque hoje em dia o próprio empresário consegue fazer muita coisa com inteligência artificial, ele tem o controle na mão, no celular dele ele pega e faz um post, então tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa muito interessante é a parte de lucratividade da agência. A porcentagem de lucro média sobre a pesquisa deles é de 37,63%. Essa pesquisa também mediu cálculo, né, de horas investidas da equipe, quem consegue garantir, quem não consegue garantir a medição disso. Eu achei isso muito interessante, porque eu não cobro no modelo de horas, eu não faço essa gestão de horas, mas eu saí com esse insight. Então fica esse insight aí para você também, não negligenciar, não ignorar as horas. Eu vou chegar na minha agência e vou calcular ali por quantidade de horas. Hoje eu calculo por projetos e quantidade de pessoas atendendo os projetos. Mas por que não identificar horas também? Eu já fiz esse cálculo no passado, mas não dei sequência. Eu vou atualizar e vou refinar minha precificação baseado em horas. Eu achei isso muito interessante, o modelo do Ricota. Eu já tinha ouvido ele falar disso, mas não estava, né, dando sequência para isso. Então, cara, 53% aí não faz o controle de horas. Então você vê que não é uma coisa assim, Matheus, você não faz, cara. A maioria das agências não faz. 30% faz uma ferramenta, tem uma ferramenta, né, de timesheet ali, que é uma ferramenta para você medir as horas. 8,27% faz o registro manualmente, uma planilha. 6% controle de ponto, cara, ponto ali não tem nada a ver, porque eu também tenho controle de ponto para os CLTs, mas já não é uma coisa relacionada a medir as horas em relação a quanto tempo está dedicado ali a cada usuário. Também muito disso, né, é porque agências que tem um PJ, eu não consigo falar pro cara, média aí quantas horas você está levando para fazer um trabalho para mim. Então, o que eu vou fazer quando eu falei que eu vou fazer isso, né, para quem tem PJ, fica a dica aí também, né, para você não se complicar com o seu prestador de serviço, porque não pode gerar nenhum tipo de vínculo. Eu vou mapear primeiro, não vou ficar acompanhando ali diariamente as horas dele. Eu vou mapear e eu já tenho mais ou menos quanto tempo ele gasta para fazer cada coisa. E aí eu consigo incluir ali e falar, você gasta 3 horas para falar com um cliente por mês, um exemplo. Você gasta 5 horas por mês para fazer uma nova campanha, 2 horas para otimizar uma campanha, que é diferente, 5 horas para fazer um processo de entrada picado ali em uma semana, tantas horas para solicitar só criativos pro tráfego. Então, cara, mas você não é 1 hora para solicitar um criativo, é que você vai pegando ali de 10 em 10 minutos, que é mais ou menos um tempo que você leva para solicitar ali, pega a quantidade de posts que o gestor tem que subir no mês ali, de tráfego pago na campanha, e aí você chega num tempo médio. Então eu vou pegar todas as variáveis do trabalho dele e vou multiplicar pela quantidade de clientes que ele tem e vou saber se as horas dele estão bem alocadas ou se ele tem espaço para fazer mais alguma coisa ali. Não que eu vou cobrar ele de horas trabalhadas, mas eu vou falar assim, cara, no nosso combinado, no nosso acordo aqui, a gente pode incluir mais um cliente aqui na sua prestação de serviço para mim, enfim. Cara, uma outra coisa muito legal é a receita média por pessoa. A média, né, do mercado aqui que está em 37% entre 2 e 4 mil por pessoa, 21% entre 4 e 6 mil, 10% entre 6 e 8 mil. Então é interessante que esse valor representa a média de quanto fatura-se em relação ao número de colaboradores em uma agência. Então, cara, eu, por exemplo, esse mês eu bater 110 mil de faturamento. Tenho 15 pessoas na minha equipe, fazer a conta aí, você vai ver quanto que dá. Clientes em agência, uma coisa que eu achei muito interessante também. Quais são os pontos os pontos mais eficazes aí de aquisição de clientes em uma agência? O principal é indicações, depois você vem ali fazer contato direto, e aí tem prospecção ativa. Então, cara, indicação é 44%. Depois vem a prospecção ativa, ter boas parcerias estratégicas, isso é uma coisa que eu falo muito sobre parcerias estratégicas. Inclusive, no meu curso, no Método Navegantes, eu falo sobre isso. Então, eu ensino como é que eu faço isso aqui para a Gmedia, né? Para a Gmedia poder faturar esses 110 mil por mês. Isso é um outro gráfico muito interessante também. O quanto a agência se dedica a ações de retenção a clientes. 35% das pessoas entrevistadas aqui considera o seu tempo médio regular aí de dedicação e ações que ele faz para reter clientes. Então, cara, retenção é muito importante, né? Olha só, isso aqui, esse gráfico é muito interessante, porque as agências perdem clientes. 58% do cliente não percebe valor no serviço prestado. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso, como entregar valor para o seu cliente.
Porque, cara, é nítido a dificuldade que as pessoas têm em relação a isso. 10% concorrência, 9% cliente contrata de pessoas para internalizar. Já perdi muito cliente por conta disso. Falta de produtividade da minha empresa, 5%. E, cara, outro ponto muito interessante aqui é a porcentagem do faturamento anual total destinado para ações do marketing da própria agência. Então, cara, em média, as agências investem 6% do seu faturamento anual total em marketing para o seu próprio negócio. Então, isso foi só uma primeira parte aqui de ontem. Teve mais coisas, mas para esse vídeo, essa parte aqui em si não ficar muito longa. Eu vou compartilhando outros detalhes aqui com vocês e em breve compartilho mais conteúdos aqui, mais direcionados em relação a cada um desses assuntos aqui, mas isso é um panorama geral para quem deseja ter agência, informações para quem deseja ter agência, que eu aprendi ontem e que eu já vinha observando no mercado, e eu já vivo esse mercado há 8 anos, desde 2018. Eu estar em um evento desse não é só para finalidade de aprendizado, mas sim de benchmark de mercado, mas sim de eu entender como está o mercado e não ficar de fora daquilo que um dos maiores representantes aí de agência no Brasil, que mais tem dados sobre agência no Brasil, tem para dizer. Eu já estou de volta aqui na agência e eu quero só finalizar esse vídeo mostrando para vocês, ó, cara, que foram 3 apostilas e eu só dei alguns insights de mercado para vocês aí de uma apostila só. Quero recomendar para vocês fazerem um evento da Imersão Mestre. Eu vou deixar aqui o Instagram do Fábio Ricota. Vocês devem investir nesse tipo de conhecimento para vocês terem acesso a todo o material aí completo da imersão, todos os conteúdos ensinados ali. Isso aqui foi só uma pequena gota de insights de mercado que eu compartilhei com vocês, mas um ensinamento mesmo prático para você usar no seu dia a dia da sua agência. Tá lá no evento, eu recomendo. Eles são parceiros do Reportei também, então tem meu apoio. Ricota é um cara que eu admiro bastante, construiu uma agência muito relevante, que não é de guru, então é um cara que merece aí a atenção. E se você tem agência e estava pensando em ir ou estava em dúvidas, eu fui, aprovei e apliquei muitas coisas aqui, né? Outras só validou aquilo que eu já tenho feito. E quando eu falo muitas coisas, cara, principalmente detalhes, né? Quando a gente já tem uma agência também aqui desde 2018, como eu falei, bem madura, você vai em evento assim, você não vai, nossa, voltar com milhões de insights, mas são pequenas coisas ali que vão fazer a diferença e eu tenho certeza que muitos desses insights vão fazer a diferença para você, independente do seu nível. Então é isso aí. Se você quer acompanhar mais bastidores e vlogs aí de viagens, né, um pouco mais completos e até mesmo insights de eventos, se inscreve aqui no meu canal para eu trazer mais vídeos como esse. Fechou? Então é isso aí. Até o próximo vídeo.